Povo de Deus, Cantares capítulo 2, né? Já demos a nossa introdução e no capítulo 1 nós orientamos que é importante você assistir lá, ouvir lá a nossa introdução ao livro de Cantares. É muito importante você dar uma passada na introdução e também no capítulo 1. Então, pegando aí essas introduções e o capítulo 1, você vai ter uma ideia muito clara de todo o contexto do livro, e é fundamental e importante você fazer isso. Então, aqui nós vamos direto fazer os comentários. No versículo 1, eu sou a rosa de Sarão, Ori dos vales. Aqui, depois que o marido ele elogia, ele aprecia a mulher, a sua esposa, isso acaba gerando nela um olhar interior de autovalorização. Porque se você pegar o capítulo anterior, o capítulo 1, você vai ver que esta mulher, apesar de ser amada por Salomão, entre as milhares, ela é amada, ela mesmo declara que, ela mostra claramente que ela está fora de um padrão de beleza daquela época. Então, apesar de ela estar fora do padrão de beleza, ela é uma pessoa amada, ela é elogiada por esse marido, né? Isso é muito interessante. Isso faz com que ela se autovalorize pelo elogio do próprio marido. Isso não é interessante? Elogios que fazem o outro se sentir valorizado. Eu sempre digo que isso é uma falha normalmente dos homens. Homens têm maior dificuldade de fazer isso, e também mulheres, mas muito mais os homens. Também é importante nós pensarmos na questão da correspondência. O tempo todo o homem fala, elogia e a mulher elogia. A mulher elogia e o homem corresponde. O homem elogia e a mulher corresponde. Há ali uma correspondência, né? Quando você está em uma sociedade, quando você está em um relacionamento, seja ele qual for, quando você está em uma parceria, seja ela qual for, se não há uma correspondência, se não há reciprocidade, tende a esfriar ou até mesmo acabar. Aqui nós temos aí uma reciprocidade do casal. Há elogio para lá, elogio para cá. Isso sustenta o relacionamento. É outro ensino importante. Primeiro é você elogiando, você faz que a pessoa se autovalorize, a pessoa olhe para o lado positivo dela. Elogios levanta a autoestima, ok? E também quando você elogia e há uma correspondência, a tendência é se manter. Quando há um elogio, há um reconhecimento e não há uma correspondência, tende a desanimar e até o risco de acabar, ok? Então, eu sou a roda de Sarão, o lírio dos vales. Sarão é um local que produzia essa rosa, né? O lírio é dos vales, o lírio ali que crescia nos vales. Então está pegando a realidade de uma natureza que era preciosa, né? E aplica-se a isso ao relacionamento, né? Ela olha aquela rosa de Sarão, o lírio do vale, você é como isso aí. Eu sou como isso aí. Ela se vê, porque ela foi estimulada a ver o seu lado positivo, né? Aí vem ela, ó, o esposo aqui, ele corresponde. Qual o lírio entre os espinhos? Tal é a minha querida. Então, ela é o lírio que cresceu entre espinho. Ou seja, ela cresceu, ela tem uma beleza em um contexto adverso. Observe aqui o contexto adverso. Qual é o contexto adverso aqui? Que a gente percebe no texto, ela está fora da beleza comum. Ela, apesar de ela não estar, ela ter uma desvantagem em estar crescendo, vivendo em um ambiente adverso, ela se sobressai, né? Então, o lírio, ele cresceu aqui entre os espinhos, e ela está crescendo, ela está sobressaindo em um ambiente desfavorável a ela. O esposo reconhece isso e o esposo declara: sim, minha irmã. Sim, meu irmão, você pode crescer. Você pode sobressair em um ambiente adverso. Mesmo que você, minha irmã, não tenha o padrão de beleza, assim como o Sulamita não tinha da época, você pode sobressair. Há outras belezas, né, que você pode gerar, porque existe a beleza natural, né? E muitas vezes a beleza natural ela é prejudicada pela beleza, pela circunstância da vida.
Mas há pessoas que não nascem, a grande maioria não nasce com essa beleza natural, digo fisicamente. Mas há outras belezas que você pode produzir na sua vida, que nós podemos produzir. Há coisas que são da natureza e há outras coisas que nós podemos ajudar essa natureza ou suplantar essa natureza. É prejudicada pela natureza de um lado, mas por outro lado você suplanta pelas suas ações, né? Pelo seu esforço. Então se esforce, pare de reclamar da vida, pare de ficar dando uma de coitada, de coitado. O mundo está aí e é para ser enfrentado, né? E cair dentro do problema e enfrentar, porque se ficar lamuriando, o problema adora o seu lamento. Então pare de lamentar, enfrente e vença os obstáculos, ok? E aquela mulher, ela se sobressaiu diante das adversidades. Versículo 3. Qual macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens, desejo muito a sua sombra, tá vendo? A sombra você fica embaixo dela. É, é. E debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Olha o versículo 4. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Aqui, se você ver até na narrativa do Cid Moreira, aqui ela está retratando um momento íntimo entre ela e o esposo dela. Então, ela pega aqui uma realidade de necessidade de uma sombra, de estar debaixo de uma sombra, e aqui ela faz uma aplicação de um ato sexual. Ela quer estar debaixo do seu marido, da sombra do seu marido, e usufruir do fruto dele. Isso aqui é, claro, uma menção de uma realidade sexual. Versículo 5. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço do amor. Tá vendo? Então, o ato sexual aqui retratado de forma simbólica, né? Nós temos falado esses dias que, diferente de que muitos cristãos hoje, no decorrer da história, veem a questão sexual como algo imundo, a Bíblia não apresenta a vida sexual como algo imundo. É algo imundo se for fora do casamento, é algo imundo se for no adultério, se não for com a pessoa amada, comprometida contigo, ou ele ou ela comprometido contigo. É isso? Aí sim é ruim. Mas dentro de uma realidade de casamento, de comprometimento, não é imundo. E a Bíblia apresenta de maneira muito clara. E versículo já 14, já encerrando, né? Não há muito aqui que falar, porque basicamente são elogios. Claro, se você verificar, se você pesquisar, você vai encontrar muito mais conteúdo aqui, mas nós não vamos nos prolongar aqui, porque vejo que os elogios, né, eles visam, eles na verdade têm a mesma aplicação, né? Apesar de ser elogios diferentes, no final isso contribui para a manutenção do amor, do relacionamento, né? E aí nós podemos aprender isso também, né? Procure multiplicar os seus elogios. Você mulher, você homem, né? Crie, seja criativo, assim como o Sulamita foi, assim como Salomão foi. É isso? Ele criou vários elogios de situações adversas, né? Olhando para a natureza, ele pôde pegar vários exemplos da natureza e aplicar à vida do casal, né? Hoje eu fiquei pensando, nós moramos aqui no Rio de Janeiro, né? Você que não é do nosso grupo devocional, nós moramos aqui no Rio de Janeiro e hoje estamos em Corumbá. Eu sempre compartilho aqui com o meu povo aqui em Corumbá, que uma coisa que eu fiquei impressionado no bairro de Corumbá, no Rio de Janeiro, como as pessoas gostam de criar passarinho aqui. É impressionante o número de pessoas que gostam. Eu nunca vi onde eu morava esse gosto do criar passarinho. E aí, eu estou falando aqui que às vezes o Salomão e a Sulamita, pegando a realidade do contexto da época, eles pegaram e fizeram vários tipos de comparações. Aí eu fiquei imaginando nos dias de hoje,
tanto a mulher quanto o homem, no contexto que eu vivo hoje, de Corumbá, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, né? Nesse contexto onde as pessoas gostam de criar passarinho, eu fico imaginando que hoje uma das aplicações que o homem falaria em um contexto de amor, falando assim, por exemplo, para a mulher, por exemplo, eu prefiro ouvir a sua voz do que o canto do canário. Imagine a mulher ouvindo de maneira sincera, não com deboche, né? Não com deboche, mas de maneira sincera, o homem que cria passarinho. Fala assim, ó, mulher, eu crio esses passarinhos aqui, eu gosto muito de passarinho, mas a sua voz, estar ouvindo a sua voz, para mim é mais prazeroso do que o canto do canário. Ih, ganhou o dia, filho. Já era, né? Se a mulher perceber que esse elogio é real, esse elogio é natural e é verdadeiro, isso com certeza influi muito no relacionamento. E vice-versa. Porque há mulheres também que gostam da cria de pássaros, né? Não tantas, mas há também aquelas que. Então, você vê, é olhar para a nossa realidade de hoje e é promover essa realidade hoje. Ok? Como eu falei muito lá no capítulo 1, essas comparações, essas aplicações nos dias de hoje, eu falei muito isso no capítulo 1 e agora eu estou só ampliando, ok? E encerra aqui com os versículos finais, versículo 14, né? O esposo fala, você é pomba minha. Em outras partes ele fala que a mulher é como o olho da pomba. Agora ele fala a pomba toda. Você é como uma pomba para mim. Ok? Melhorou, né? Melhor do que éguas, lá do capítulo primeiro, né? Deu uma melhoradinha, porque pomba já dá para dar uma aplicação no dia de hoje. Não é isso? Aí a esposa vai falar no versículo 15: apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Tá vendo aqui? Naquela época as raposas elas acabavam com as vinhas, acabavam com as plantações. Então ele está colocando aqui para prender essas raposas para que as plantações não venham a ser prejudicadas. O que está querendo dizer aqui? Ou seja, prenda, afaste do relacionamento tudo aquilo que venha prejudicar esse relacionamento. Porque raposas precisam ser afastadas do relacionamento, é isso? Né? Para que não venha prejudicar esse relacionamento. Você poderia ir na sua reflexão e aqui e no grupo devocional, você poderia citar algumas raposas que possam atrapalhar o seu relacionamento, o relacionamento do amor, da vida conjugal? Você pode citar aí alguns exemplos? Eu posso citar um aqui agora que vem à minha mente. É um exemplo até estranho, mas é muito aplicável. Né? Muitas vezes, a mãe, o pai, os pais que se metem muito no relacionamento são as raposas que precisam ser afastadas. Que os pais são muito bem-vindos no relacionamento. Sim, a mãe, né? O pai, o avô, a avó são bem-vindos nos seus conselhos, né? Mas com seu devido cuidado, na dose certa, porque numa dose exagerada acabam sendo raposas que acabam prejudicando o relacionamento. Tem que ser afastado, né? A Bíblia fala assim, ó, que deixará o homem, né, a sua casa, seu pai e sua mãe, a esposa, o casal deixará o pai e a mãe e ambos construirão uma única família. É para afastar, é para cortar o cordão umbilical. Ou seja, esse corte do cordão umbilical não é um corte de relacionamento, não é um corte do elo parentesco, não, do elo familiar, não, é a independência, é cortar a dependência dos pais. Corte, viva, você agora anda com as suas próprias pernas e não com as pernas do seu pai, não com as pernas da sua mãe, do seu avô, da sua avó. É independência sem dependência, ok? Agora, o vínculo nunca vai perder. A dose certa no conselho é bem-vinda, não? Mas quando há exagero, aí há uma raposa. E aí, você poderia citar aí outras raposas que possam prejudicar o relacionamento da vida do casal? Versículo 16: o meu amado é meu e eu sou dele. Tá vendo? E ele é meu e eu sou dele. Ou seja, ele é só meu e eu sou só dela. Quando essa dedicação aí, quando começa a ter outras mulheres, quando começa a ter outros maridos no relacionamento, aí começa a prejudicar. Né?
E não só na questão física, mas também na questão virtual. Não é isso? Que tem crescido muito nos relacionamentos. Né? Na questão mental, na mentalização. Muitas vezes está em um relacionamento, mas a mente é em outro. Às vezes está até no relacionamento íntimo, mas o que se pensa é no outro, na outra. E isso aí é adultério, segundo Mateus diz, né? Lá em Mateus capítulo 5. É isso, acho que é a partir do versículo 27. Então, cuidado com o adultério, com a prostituição virtual. E quando não é virtual da internet, é simplesmente mental. Cuidado com isso aí. Você tem que. A tua mente, a tua vida tem que estar para o teu esposo, para a tua esposa unicamente. Tanto no aspecto físico quanto no aspecto mental. Ok? Estou falando daquele tipo de relacionamento extra errado. Não estou falando de amizade, sim, pode ter amizade, amizades profundas. Com mulheres, sim, pode ter amizade, sim, senhor, pode. Amizade, sim, sim, pode. Claro que pode, tanto homem quanto mulher. Amizade é bonita, é construída. Agora, tudo tem um limite. Amizades que permaneçam como amizade. Pode, sim. Não pode amizade ultrapassar o limite, o marco da amizade. Ok? É isso então. Capítulo 2. Aí, mais algumas aplicações interessantes para o nosso crescimento espiritual. Se você não se inscreveu, se inscreva em nosso canal. Não deixe de contribuir. Isso é simples, é só aqui embaixo escrever, bater o dedinho lá, escreveu, está inscrito. Você faz isso em 5 segundos no máximo. E se quiser fazer comentário e dar o seu like, vai ajudar muito o nosso canal. A tua função a nossa função é produzir conteúdo e a sua função é se inscrever no nosso canal, que não lhe custa nada. Faça isso agora, se você não fez. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.